Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da dificuldade em sincronizar seu ritmo com o mundo externo. E eu gostaria de começar esse episódio de hoje compartilhando uma experiência. Não foi raro, às vezes que eu senti uma enorme dificuldade em sincronizar o meu próprio ritmo com a questão do ritmo do mundo externo. E aí eu diria que a primeira grande dificuldade que eu enfrentei foi justamente a falta de time para estudar o curso de engenharia, da primeira vez que eu fiz engenharia. A minha dificuldade não é propriamente que eu não gostasse dos assuntos, dá para existir um assunto que eu não goste. Eu larguei engenharia na época porque eu tinha outras demandas mais urgentes, eu tinha a necessidade nessa época de me conhecer melhor. E nessa época eu comecei a estudar livros de psicologia de forma autodidata, com o objetivo de buscar resolver meus próprios problemas. E eu meio que fui tratorado pela cobrança da sociedade, por parte da sociedade, amigos, família. Nessa época, a concorrência do vestibular era algo muito cruel, e a pessoa sair de um curso concorrido como engenharia era algo muito raro, muito grave, uma coisa que não se fazia. Da primeira vez, eu em que pensei em trocar de área, a alternativa que minha família me ofereceu era fazer o curso de medicina, um curso que na época tinha mais prestígio, com maior prestígio que engenharia. Então eu tomei uma decisão de abraçar a ideia de fazer medicina. A minha necessidade nessa época era buscar aprofundar um pouco mais nos estudos de psicologia para justamente fazer uma escolha mais lúcida, mais adequada ao meu temperamento. E eu digo, eu meio que detesto hospital, como é que eu seria sequer um bom médico? E o estudo da medicina não deixa de ser um assunto interessante, mas a prática médica é algo bem distante do meu temperamento. E o maior problema no estudo da medicina era que eu às vezes sentia necessidade de fazer um aprofundamento em temas que me interessavam. Às vezes temas, por exemplo, do quarto, quinto ano de medicina, e eu não aguentava em determinado momento, e eu comecei a estudar essas coisas e começou a faltar tempo para fazer o básico, estudar o conteúdo presente do próprio semestre. Essa questão de ter hiperfoco, é uma característica que é muito difícil a pessoa lidar com isso. E porque nessa época o curso de medicina, uma faculdade decente, eu diria que é algo bem puxado. E se você for dividir o seu tempo de estudo com outros interesses, você termina tendo um burnout, que basicamente foi o que aconteceu comigo. E levou bastante tempo para eu me tornar minimamente funcional, para conseguir domesticar melhor a mente, para ser capaz de sustentar os hiperfocos em interesses distintos. E o mais difícil é que o mundo não para você, o mundo não respeita se você tem qualquer interesse em estudar, aprofundar um assunto específico, você continua tendo um custo de viver, as contas e os boletos eles não somem. E isso pode ser avassalador se a pessoa ela não tem algum ponto de apoio, um porto seguro. E eu diria que uma das coisas que mais ajuda a pessoa a sincronizar o próprio ritmo com o mundo externo é ter um porto seguro. E se a pessoa ela não tem esse porto seguro, eu diria que é uma coisa importante para a pessoa procurar esse porto seguro ou buscar, tentar criar de alguma forma esse porto seguro. Uma outra dica também é a pessoa buscar domesticar as vontades, buscando se forçar a cumprir primeiro as suas obrigações, e aí somente se você cumpriu as suas obrigações, a sua recompensa é que você pode ter tempo para estudar qualquer outra coisa que você desejar. Então pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço, tchau, tchau.